Amados, paz seja convosco. Mais um dia, com a graça de Deus, dia 8 de maio. Estamos aqui e vamos meditar na palavra do nosso Deus. Vamos ler o Salmo 38, vamos ler alguns versículos. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Versículo 5. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Esse é o versículo, até o versículo 11. Poderíamos seguir na leitura, mas vamos parar no versículo 11. Bom, nós temos o salmista é Davi, o rei Davi, que também é salmista, que lá no início, quando estava ainda na casa de seu pai, no trabalho, era pastor de ovelhas. Depois tornou-se um guerreiro, tornou-se o rei de Israel. E também, além de pastor, era também músico e compositor. Compôs muitos hinos. E aqui Davi, o livro de Salmos é o livro dos hinos dos judeus, e lembrando sempre que é uma linguagem poética. Davi, então, está falando com Deus, apresentando a sua realidade e do que ele viveu e do que ele estava vivendo, mas o que chama a atenção, eu vou falar daqui a pouco, voltando só um pouquinho, que Davi está relatando a situação dele, é uma situação ruim, né? O versículo 11 diz assim, meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe por causa da situação que ele estava vivendo, que era uma situação muito difícil. Aí ele vai passando, né? Vai falando aqui, não há parte sã na minha carne, o versículo 3, por causa da tua indignação. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus. Tudo ele está relatando a situação dele. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e desde o primeiro dia que eu percebi isso, isso me faz admirar a figura do rei Davi. Davi cometeu muitas falhas, e todas as pessoas cometem falhas. Todos nós cometemos falhas. E ele cometeu falhas, vamos dizer, grotescas, que lhe custaram muito caro mesmo. E um pouco do preço pago por ele pelo pecado está relatado aqui, um pouco. Mas teve problemas familiares, teve problemas no reino, enfim. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero falar sobre algumas frases que estão aqui, Versículo 3. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Agora, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Vamos ler o 5. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus. A sequência agora, ainda no 5. Por causa da minha insensatez. Davi não lança culpa em ninguém. Davi não lança a culpa daquilo que ele está sofrendo em ninguém. Não lançou
no cônjuge, não lançou nos filhos, não lançou em ninguém, muito menos em Deus, né? Mas ele diz: eu estou assim por causa do meu pecado, por causa daquilo que eu fiz. E no 5 ele diz: eu estou passando por isso por causa da minha insensatez. Fui insensato. Essa é uma virtude, uma qualidade de Davi copiável, ou seja, que nós devemos copiar, não lançar a responsabilidade daquilo que é nosso ou a nossa responsabilidade de algumas de situações que vivemos, culpar os outros. Não, nós temos que assumir a responsabilidade. O antecessor dele, Saul, era totalmente diferente. Saul sempre encontrava alguém para lançar a culpa. Davi sempre assumiu a culpa. Claro, em algum momento ele quis contornar, mas quando foi confrontado, ele falou: eu pequei, eu errei. E é isso, meu irmão, minha irmã. Nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, falhos, todos nós falhamos. Mas quando percebemos que falhamos, devemos reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa culpa, abandonar o pecado, confessar o nosso pecado a Deus e abandonar o pecado, parar de agir no erro. E a Bíblia diz que a um coração quebrantado e arrependido, o nosso Deus não rejeita, e onde há arrependimento e confissão, existe perdão, nos escreve João em uma de suas cartas. Então, um dos segredos é esse. Já que falhamos, o ideal é falharmos cada dia menos, mas quando falharmos, reconhecermos a nossa responsabilidade e avançarmos, irmos em frente. Arrependimento, confessando, arrependendo-se, confessando e abandonando o erro, abandonando o pecado. Eu deixo essa palavra e vou fazer uma oração por você agora. Nosso Deus e nosso Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento a vida desta pessoa que está nos acompanhando e peço a Deus que o Senhor coloque, que o Teu Espírito Santo coloque, ó Deus, saúde nesse corpo enfermo, nesta alma doente, que o Senhor coloque alegria nesta alma triste, que o Senhor coloque, ó Deus, da Tua paz nesta vida que está em guerra. Coloque as Tuas mãos, ó Pai, onde precisa acontecer o arrependimento e a confissão, que isto aconteça. Em nome de Jesus pedimos, em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, então muito obrigado por você assistir. Lembre-se, 2020 é o ano da superação. Fique na bênção e fique em paz.